Bom Olá, dia, Olá, tudo bom? tudo bem tudo e bem? você, E você? Débora? Tudo jóia. Bom, Prazer agora. prazer. Eu vou aproveitar então aqui para apresentar um pouquinho até que as pessoas entrem. Esse é um quadro que eu e a Mai temos feito aqui na Moving Creative, que se chama O Mérito é Delas. E a gente trouxe esse quadro com o intuito de trazer mulheres que possam inspirar outras mulheres em diferentes áreas, em diferentes quesitos da vida. Então, o meu nome é Marta Plastac, eu sou a gerente de marketing aqui na Moving Creative, e aí vou deixar que vocês se apresentem também. Vou me apresentar rapidinho, compondo o time da Moving Creative. Eu também sou da área de marketing, faço parte do time de marketing com a Má. Então, a gente vem para somar e para acrescentar bastante coisa relacionada ao tema e fazer uma live com muitas trocas, com muito conhecimento de mulheres que realmente fazem a diferença, que trazem uma inspiração e que trazem muito conteúdo para agregar e inspirar mais mulheres. Agora eu quero fazer as honras para nossa convidada. Curiosa para saber sobre você. Bom dia, gente. Meu nome é Débora Alves. Estou muito feliz com esse convite, muito feliz de poder falar aqui com vocês um pouquinho sobre um assunto que eu acho tão importante, né? Particularmente nos dias atuais, né? Do ano passado para cá. E muito contente de poder contribuir de alguma maneira. Débora, então a gente vai pedir para você começar dizendo um pouco o que você faz, qual é a sua área de atuação, para que o pessoal possa conhecer um pouquinho mais aí também sobre a sua experiência. Tá joia. Bom, o que eu faço, né? Quando eu venho aqueles formulários para a gente preencher em médico, né? De profissão, eu continuo falando que eu sou professora, porque eu acho que compartilhar, né? Passar o que eu sei e aprender com as pessoas é o que eu continuo fazendo, ainda que eu tenha saído do mercado formal, digamos assim. Mas eu sou linguista, né? Trabalho há mais de 20 anos com comunicação escrita e sou artesã desde criança. Desde 2017, mais ou menos, 16, eu comecei a juntar essas duas coisas. Na verdade, eu primeiro usei o artesanato como uma forma de resgate. Foi um momento que tinham acontecido várias coisas na minha vida, algumas perdas, e eu retomei essa arte manual que eu tinha aprendido com a minha avó e percebi que eu usava muito como um resgate meu mesmo, assim, né, o dia a dia é tão corrido, a gente tendo que lidar com uma série de coisas. Toda mulher adulta, eu acho que acumula uma série de funções. E aí, a hora que eu sentava com a minha agulha e com a minha linha, era o momento de eu me reencontrar comigo, era o momento de eu estar comigo. E aí eu comecei a perceber que esse valor acontecia também com outras pessoas. E comecei a compartilhar o que eu sabia e tal. Passado um tempinho, o que eu notei? As pessoas não têm dificuldade em fazer crochê, na verdade. Tem muita gente que ensina, tem muita receita, tem muito vídeo. Qual é a dificuldade? A dificuldade é a comunicação. Foi aí que eu vi uma oportunidade de juntar duas coisas que eu sou muito apaixonada e ajudar essas mulheres empreendedoras a conseguir se comunicar mais, a conseguir divulgar seus serviços, seus produtos, para que isso vire também uma fonte de renda para elas, né? Então foi aí que eu vi a oportunidade de criar essa rede de comunicação com essas mulheres e sair do mercado de trabalho para ficar com a minha marca, né? Trabalhando só para mim. É muito interessante você falar, né? Porque o artesanato, eu acho que ele é muito isso, né? Uma coisa muito intimista e que para as pessoas que conseguem exercer, porque eu acho que também ele requer muita paciência, um lado introspectivo, e não é todo mundo que consegue adquirir essas habilidades com uma certa facilidade, talvez precise de um pouco mais de tempo, mas ao mesmo tempo ele é muito terapêutico também, né? Sim. Então, eu vejo muitas mulheres e até homens hoje em dia, porque acho que já se tirou esse tabu de que o artesanato era muito feminino, né? Sim. Usam muito ele nesse sentido da terapia, né? Então, eu vi crescer numa proporção talvez até maior durante a pandemia. Você acha que isso de fato aconteceu, né? Sim, né? Na pandemia a gente viu muita gente se aproximar, querendo aprender, querendo ter ou um hobby, porque
como tratamento auxiliar de ansiedade, né? Então as pessoas, eu sempre falo, nunca pode substituir, né? Você tem que procurar ajuda, procurar um médico, etc., mas pode te ajudar como uma terapia auxiliar. E eu vi essa transformação também nessa questão da comunicação, no sentido de que muita gente veio para a internet, né? Muita gente veio para as redes sociais. Então, assim, alunas falando, não, mas como é que eu vou vender a minha peça? Eu tenho mais não sei quantas mil pessoas fazendo a mesma coisa. E aí eu comecei a observar um movimento que eu cheguei à conclusão, observando, depois eu fui ler artigos que corroboravam com a minha opinião, que é o seguinte, com as pessoas mais nas redes, tanto consumindo conteúdo quanto criando conteúdo, o que estava acontecendo? Quem conseguia criar um conteúdo de maior conexão, de maior autenticidade, de maior afetividade, estava conseguindo chegar melhor nas pessoas do que quem estava, né, reproduzindo as coisas, ou as marcas que continuaram falando simplesmente sobre informações técnicas de seus produtos. Então a gente começou a ver que isso cada vez mais tem uma importância. Isso é uma pesquisa recente, né? Parece que 87% das pessoas compram de marcas com as quais elas se conectam. Então, na verdade, né, não é exatamente o produto que vai fazer, isso que eu falo muito nas aulas também. Não às vezes não é a peça, a qualidade da sua peça, é a conexão que a pessoa cria com você que vai fazer com que se converta em venda, né? Essa identificação. Agora saiu também uma pesquisa recente da Lenovo, né, falando que a empatia e a afetividade são valores cada vez mais mencionados aí, né? Pelas pessoas, tanto é que é aquela cidade virtual, vocês viram? Não, ainda não. E depois eu vou te passar o link pelo WhatsApp. Eles criaram como se fosse um ministério da empatia, uma coisa assim. Então, tem aquele rapaz que fez Queer Eye for the Straight Guy, que era o cara das roupas. Tem um brasileiro, tem uma asiática, enfim, montaram. E aí, eles acreditam que a cidade do futuro é a cidade em que haverá muito mais empatia entre as pessoas. E aí, você pode entrar lá e colocar em uma palavra o que é para você uma cidade do futuro. E a inteligência artificial vai juntar aquilo e depois isso vai sair no site da Lenovo como uma diretriz aí das cidades. Então é muito interessante e eu acho que esse movimento se intensificou. Eu já estava observando um crescimento disso, né? Dessa comunicação um pouco mais afetiva, dessa conexão entre as pessoas, das pessoas quererem se relacionar com pessoas de verdade, né? E não com o cara cavalgando o Balboro, lembram disso? Que tinha o cara andava a cavalo. Então as pessoas começaram a valorizar mais essa questão da humanização de marcas e de produtos. Então eu acho que sim, as pessoas estão procurando mais o artesanato como esse auxílio aí para tratamentos de quaisquer enfermidades que possam ter, mas também acho que tem muita gente entrando para tentar fazer alguma renda, né? Teve muita gente que perdeu emprego, né? Então as pessoas estão entrando, mas elas estão entrando com uma visão um pouco mais antiquada do que vem a ser essa comunicação com o cliente, né? E aí eu estou tentando entrar, ajudar essas pessoas, porque daí eu crio um conteúdo específico para quem trabalha com a arte manual, porque também tem isso, né? Essas fórmulas mais conhecidas, né, de divulgação, de campanhas, elas não funcionam no artesanato, na arte manual. Porque o artesanato ele é um mercado que ele é muito contaminado pela afetividade e pela cultura, por essa questão de passar de vó para netas, de mãe para filhos. Então, ele já tem uma carga, digamos assim, afetiva muito maior que outros. Então, as pessoas que tentaram ir para fórmulas, né, dos 6 em 7, 7 em 6, eu não sei como é, não conseguiram, porque o nosso mercado não funciona dessa forma. É diferente de você vender um curso de inglês, por exemplo. É diferente de você vender uma caneca de cerâmica. Pega por aí. Eu acho que no fundo, quando você traz, né, a Lenovo, que é uma marca, talvez, numa comunicação antiga, como a gente comentou, né, mais engessada e tudo, até porque fala de tecnologia, então é um mercado um pouco mais frio, digamos assim. O artesanato eu vejo como o oposto, né? Porque, no fundo, quem está fazendo também a peça está colocando muito sentimento lá dentro, né? Ele requer de novo, voltando até na minha fala, uma atenção, uma coisa muito intrínseca da pessoa que está fazendo aquilo.
Então, se você não conseguir passar tudo isso na comunicação, a pessoa também não se conecta. Então, no fundo, eu acho que é isso, é trazer essa comunicação que você estava comentando, né? Da empatia, da conexão, do entendimento de toda aquela peça para poder conectar com alguém. Que é claro, eu entendo também que assim, e aí não sei se eu tô certa, você me corrija, também tem o seu desafio, porque eu acho que o artesanato, ao mesmo tempo, ele não vai se conectar com todo mundo, talvez como um computador, né? E aí usando a Lenovo, porque já falamos dela aqui. Mas o computador, todo mundo mais ou menos precisa e é um computador, independente se ele tem uma memória a mais, né, um modelo diferenciado, um peso, enfim, tem as suas especificações. O artesanato, eu acho que ele é muito diferente, Sim. porque a pessoa precisa se conectar de uma outra forma com aquela arte, né? Então, como você vê esse desafio também, né? Porque tem pessoas que valorizam isso, né, que é o que você falou, vai muito sentimento, vai energia, né, as nossas mãos são locais do corpo em que a gente consegue canalizar muita energia. A pessoa sente isso. Agora, tem pessoas que não curtem. Eu não quero uma peça feita à mão. Eu quero algo do fast fashion, porque é o que eu curto. Eu gosto de estar, né, sempre atenta. Eu gosto de mudar meu guarda-roupa a cada estação. E tudo bem. Eu acho que o desafio está em você conversar com quem você precisa conversar. Porque eu acho que é isso que é o grande X da questão. As pessoas ficam tentando vender para quem não quer, né? Então, assim, não, na minha família disseram que isso aqui não vale nada, que eu estou viajando. A sua família é seu público-alvo? Não. Então, não pergunte para a sua família, pergunte para o seu público-alvo, né? Por isso que eu acho que aí a gente, voltando na questão da afetividade, né? Porque as duas coisas estão muito ligadas, você ter empatia, né? Você se colocar no lugar do outro de alguma forma, criar esse espaço de comunicação para entender quem é essa pessoa com quem você tem que falar, né? Até porque a gente sabe que hoje não adianta no Instagram você só colocar as fotos do que você está oferecendo, seu serviço, seu produto. Você precisa dar algo mais para as pessoas, até porque aqui foi criado como uma rede de interação, uma rede social, não foi criada por uma rede de vendas. Então eu preciso entender com quem está do outro lado do celular, para eu saber o que essa pessoa quer ouvir, né? Quais são os interesses dessa pessoa. Então, eu acho que esse é o grande desafio. E, assim, até falei errado, não é se colocar no lugar do outro, porque às vezes a gente não consegue se colocar, porque a gente não tem a vivência. Mas eu acho que a empatia é criar esse espaço, né? Ouvir, né? Um pouco as pessoas. Acho que também o desafio é você criar uma comunicação centrada no outro. As pessoas estão muito acostumadas a fazer centrada em si próprias, né? Eu fiz tal coisa, eu fui ontem viajar, eu comi não sei o quê, eu fiz essa peça, eu teci não sei o quê. Só que a outra pessoa, quem está do outro lado, você precisa criar essa conexão dando atenção para essa outra pessoa, né? Então, é um desafio você criar essa comunicação voltada, centrada no outro, né? Em quem está te escutando. Mai, tem alguma pergunta? Quer complementar? Eu estou escutando aqui e tô balançando a cabeça, concordando, porque no meu ponto de vista é justamente isso, assim, e dois pontos que são extremamente relevantes no meu ponto de vista, tanto para quando a gente quer levar essas energias, levar toda essa questão da comunicação afetiva para as redes e ter esse discernimento do que realmente é importante, né? De como a gente vai passar essa mensagem. Eu acho que esse cuidado todo na transmissão, ela é essencial para que tenha tanto a fluidez, inclusive para que você atinja os seus próprios objetivos. Então, assim, é reforçando mesmo a fala e aproveitando até para instigar, assim, né? Como é que você chegou na conclusão desse processo para você? Conta pra gente um pouquinho. Você foi investigando a si mesmo, se conhecendo mais? Teve alguma fórmula que você aproveitou para nesse momento da introspecção através do crochê, você foi desenvolvendo? Eu acho que isso é uma dúvida que muitas pessoas às vezes têm na hora de fazer e que nem sempre sabem como é que elas podem encontrar um gatilho para seguir em frente nesse processo. Então, eu acho que seria bem legal se você pudesse compartilhar com a gente um pouco da sua experiência. Então, quando eu comecei a dar aula de crochê, eu já estava dando aula de produção de texto e comunicação oral para alunos de graduação aqui em Campinas, que foi o que eu fiz durante 20 anos. E eu fui dar aula de crochê de uma maneira muito despretensiosa, achando que era mais
um hobby, né? O hobby da capricorniana é arrumar outro trabalho, né? Então, achando que era mais um hobby. E aí eu percebi primeiro que muitas vezes o crochê, aquele momento ali, era o único momento em que a mulher tinha algum tipo de voz. Então eu comecei a escutar histórias assim de pessoas, não, eu pude vir aqui. Eu falei, gente, mas que coisa, né? Eles estão dizendo que se eu fizer tal coisa, A mais B vai dar o C e não tá dando C de jeito nenhum. E aí eu resolvi trabalhar com o meu saber mesmo de sala de aula. Então, 20 anos em sala de aula, você acaba percebendo que o que funciona melhor, as aulas que são mais gostosas, tanto para mim quanto com os alunos, eram as aulas em que eu conseguia centrar a estratégia neles. Então, sair um pouco da apostila e dar exemplos que faziam sentido para eles, do dia a dia deles, da realidade deles e tal. Eu falei, vou aplicar isso que eu sei aqui, porque não está funcionando. O que as pessoas estão dizendo que funciona, não está funcionando. E aí começou a funcionar. Você meio que centrar a comunicação nas pessoas, ver o que elas querem ouvir, ver o que elas estão dispostas a aceitar ou não em termos de conteúdo, ser mais como eu sempre fui. Porque tem uma coisa de uma linguagem mais solta, aí tinha uma moda dos filtros de bichinho. Isso aí eu me peguei tentando aquilo, falei, gente, mas isso não sou eu, não vai adiantar, não vai funcionar. Porque também eu comecei a perceber, e aí outro dia saiu um artigo do pessoal da Física da USP que comprovou, eu comecei a perceber que as pessoas sacam isso via celular mesmo. A energia com que você trabalha, se é real, se é autêntico ou se não é, ou se você não está naquela vibração e está fazendo só por fazer, as pessoas percebem muito facilmente. Então eu falei, não, então eu vou nessa minha toada. Tanto que o que eu consegui construir de comunidade, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, foi tudo orgânico, né? Não teve nada de seguidor ou de agência ou de nada. Foi orgânico porque eu não encontrei uma agência. Eu até que teve uma época que eu procurei, porque chega uma hora que o trabalho vai ficando, e eu não encontrava uma agência que desse conta do nosso mercado, né? Dessa coisa que é mais afetiva. E aí agora eu mesma comecei a trabalhar também na criação de textos. Então, outro dia, uma marca de roupa artesanal me contratou para escrever um manifesto, porque é isso, alguém que está dentro do mercado que vai conseguir maior sensibilidade, né? Não acho que dê para gente, porque tem uns serviços que assim, você até já me ofereceram uma vez, você recebe tanto para criar conteúdo, mas para que perfil? Qualquer um. Gente, eu não consigo criar um conteúdo sobre pneus, por exemplo, que seja interessante para as pessoas. Então, eu não sei, eu não sou da área, né? Estou aqui me dando pitaco onde não devo, mas aí eu fiquei pensando. E eu falei, gente, o contrário também é verdadeiro. Então, eu posso criar conteúdos para pessoas que tenham aí, estejam aí na área, que eu consiga contribuir de alguma forma. Então, não é que teve, assim, digamos, Foi por empirismo mesmo, foi tentando, comprando esses cursos e fui fazendo. E aí eu agora criei um curso de comunicação para quem faz artesanato e quer vender. Então, assim, é um curso de comunicação no Instagram voltado para artesãos. Porque daí eu uso os exemplos, né, dos produtos. Então eu vou dar exemplo de conteúdo, eu uso exemplos que eles podem aproveitar, não fica uma coisa tão aberta, né? Fica mais focada no público. Entrando até um pouco nessa parte de criação de conteúdo, né? Eu acho que as pessoas elas podem adquirir habilidades, né? Conhecer o mercado, se inserir nele e adquirir habilidades. Dentro da sua área, né? Que é uma comunicação mais afetiva, mais pessoal, que tem, né, um lado emocional. Quais você acha que são essas características, ou talvez essas habilidades, entre aspas, além da empatia, que a gente já falou bastante, eu acho que ela talvez seja um ponto bem chave, que as pessoas precisam adquirir para também poder, de repente, caminhar nesse processo. Então, é o que você falou, a empatia é chave, né? Então, tentar ouvir mais, né, do que colocar sua opinião. Nessa linha, ainda, que não dá muito para fugir muito, é o cuidado, né? As pessoas esquecem que quem está do outro lado também é um ser humano, né? Dos dois lados, às vezes, esquecem. Então,
se eu tenho um público diversificado, não dá para ficar fazendo afirmações preconceituosas dentro de um conteúdo que eu vá criar, não dá para falar mal de determinado grupo étnico ou racial ou qualquer outro grupo que seja, porque além disso ser crime, porque isso afasta as pessoas, e a ideia aqui é você criar comunidades, é você agregar. Uma coisa que eu acho fundamental, e aí em qualquer área do empreendedorismo, é o autoconhecimento, né? Não tem muito como você ficar bem e tranquilo sem você, aqui na rede social eu digo, sem se conhecer. Porque Sim. Quando você se conhece, você consegue inclusive reconhecer aonde está te batendo aquilo que te incomodou. Então alguém te escreveu uma mensagem, você tem que ser capaz de se distanciar e pensar, poxa, essa mensagem mais agressiva, a pessoa deve estar com algum problema. E não pegar para si. Porque o que eu vejo muito, as pessoas pegam para si, daí vão para os stories, porque vocês que estão me escrevendo. E aí aquilo vira uma doideira, né? Então, eu acho que isso afasta e não agrega, né? E a gente que está aqui trabalhando com oferta de serviços e produtos, não dá para eu entrar nessa. Se eu tivesse com um perfil de opinião, né, ou de militância em relação a alguma causa, até dá para eu ter uns comportamentos, digamos, mais assertivos ou até mais agressivos, mas não é o caso aqui, né? Até teve o Elo 7 me convidou para falar sobre empoderamento e artesanato, e aí alguém da plateia perguntou, né? Falou assim, você acha que para falar sobre feminismo, a gente precisa ser mais... A gente precisa gritar, a gente precisa ser mais agressiva e tal? Eu falei, gente, para você falar no seu perfil, não, porque aqui é uma rede social em que a gente está com um microfone, digamos assim, ninguém vai pegar e vai arrancar da sua mão. Então eu acho que falta um cuidado das pessoas ao se comunicarem, tanto assim, tom de voz, tom de discurso. Eu acho que falta esse cuidado que às vezes passa sim, pela falta de autoconhecimento. Então, você está brava com outras coisas, você está com questões outras em você, e aí você acaba trazendo de forma inadequada para a rede social. É muito... Eu vou usar a palavra engraçada porque não me vem agora outra, mas a gente já fez algumas lives e é muito... Existe um ponto-chave que em todas elas acaba coincidindo em algum momento da conversa, independente se é uma área mais emocional, como é a sua, ou se é uma área mais técnica, como a gente já entrevistou, né, pessoas do Service Design, ou de Agile Coach, Agile Masters. Todas as pessoas sempre falam do autoconhecimento, né? E aí virou quase um jargão, eu até diria, não aqui, mas muita gente quando ouve fala assim, ai, de novo essa pessoa vai falar de autoconhecimento, ai, de novo, parece que vai me pedir para ler livro de autoajuda, né? As pessoas muitas vezes elas não entendem o que é esse autoconhecimento, então, na sua visão, o que é, Débora? Porque talvez a gente consiga desmistificar um pouco, né, o que é esse termo, que hoje, por ter se tornado tão popular, as pessoas acabam, às vezes, revirando o olho quando escutam. Sim, tem muitos termos que acabam carregando, até pelo uso excessivo, como você falou, significados bem negativos, né? O autoconhecimento, empoderamento, feminismo. Tanto que se você for olhar o perfil e for me assistir, mas eu nunca uso nenhuma dessas palavras. Até eu fui criticada uma vez por uma pessoa que falou, não, você tem que falar feminismo sim, porque é disso que você está falando. Eu falei, mas se eu falar essa palavra, significa eu afastar mais pessoas, eu conseguir atingir menos gente, por que eu faria isso? Eu vou tentar falar de outra forma que aí eu consigo atingir mais gente. Mas eu acho que para mim... Oi, desculpa. É claro, você tem toda a razão. A gente até conversou sobre isso no WhatsApp, né? O autoconhecimento para mim é eu reconhecer as minhas qualidades e as minhas fraquezas também, né? É reconhecer as minhas inseguranças para eu poder trabalhar isso. Quando a gente trabalha com rede social, faz parte, digamos, do meu plano editorial e não estava afim. Então, eu acho que para a gente tomar esse tipo de decisão, a gente tem que ter muito claro esse contorno, né? Quais são as minhas qualidades, o que eu posso oferecer e quais são as minhas fraquezas, né? Quais são os meus limites, o que eu não vou mexer, porque se eu mexer, eu sei que eu vou reagir mal. Então, eu acho que a gente, né, se reconhecer nas qualidades e nas limitações também. Eu concordo. Eu até acrescentaria valores, né?
As pessoas, às vezes, elas esquecem de reconhecer os próprios valores. E quando a gente não tem muito claro qual é o nosso valor, a hora que alguém chega no limite dele, se a gente não conhece, a gente acaba retrucando de uma forma muito animal, né? Então, a gente foi atacado, a gente retruca, né? O leão, ele tá sendo atacado, ele só se defende. Mas quando a gente passa a conhecer, e aí somos humanos e temos que ter essas habilidades também, né? E adquirir elas, a gente entende que chegou no limite e a gente passa, então, a tomar atitudes que são muito mais conscientes. Ou excluir essa pessoa e, ok, ela não vai fazer mais parte da minha rede porque não me agrega nada. Ou entender o que você disse, né? Ela tem os problemas dela, tem as dores dela e ela também vai ter que se autoconhecer e trabalhar isso nela para que ela não atinja valores de outras pessoas, mas o meu ela não consegue chegar porque eu crio uma barreira consciente para que ninguém chegue nisso, né? Sim. E é importante também dizer que isso não é da noite para o dia, né? Tem muita gente que fala assim, ah, nossa, mas como é que você se coloca tão bem nos stories? Como é que você tem desenvoltura ao falar? Como é que... Gente, isso tudo é um processo, né? Como eu falei, foram 20 anos em sala de aula. E eu costumo dizer 20 anos com um público que não me queria ali. Porque eram estudantes de administração, publicidade, economia, engenharia, que achavam que português e comunicação não tinha nada a ver com eles. Então, assim, eu entrava para dar aula para pessoas que não queriam a minha aula. Então, isso me trouxe um certo conhecimento, um certo jogo de cintura que só essa experiência me traria. Então, não é que eu acordei um dia e falei, ah, nossa, liguei a câmera e... né? É todo um processo. Então, a gente tem que ir começando aos poucos. Tenha muita paciência, muita generosidade com você, né? Eu acho que a gente, às vezes, é tão generoso com o outro e esquece um pouco da gente, né? Então, sejam mais generosos para respeitar esse processo, né? Com certeza, se ela não tivesse feito esse último comentário, eu ia aproveitar e reforçar, porque eu acho que desse processo todo, muitas vezes a gente se anula, né? Enfim, é todo esse bate-papo que tá rolando, as pessoas acabam se anulando, enfim, esquecendo de si mesmas, e acho que a peça-chave fundamental dentro de todo esse buraco, vamos chamar assim, que às vezes as pessoas mergulham e não sabem como encontrar o caminho, é basicamente esse, né? De você também se lembrar ao mesmo tempo que você está ali no processo e pensando muito no outro, mas você saber se colocar. A questão do posicionamento aí é outra que eu vejo de extrema relevância e que as pessoas acabam perdendo muitas vezes no meio do olho do furacão, que nem a Marta comentou. Então é sempre bom a gente trazer essas lembranças para que isso acabe assim, fluindo de uma forma natural. Porque naturalmente, conforme os 20 anos de uma sala de aula, por exemplo, te levam até esse ponto, é natural que em alguma outra instância você consiga falar assim, não, aqui eu tô confortável no bom sentido e aqui eu consigo estar livre para ser quem eu sou, para continuar agindo, para continuar prosperando, crescendo, enfim, impactando mais pessoas, que esse é o propósito, né? Meu ponto de vista, sim, na hora que a gente está fazendo todos esses comentários, a gente chegando também no outro tema que é muito falado, que é a questão do propósito das ações. Então, as ações intencionais, elas chegam nessa resultante. E é muito bonito, né? Porque eu acho que é aí que as coisas florescem de fato. Maravilhoso, assim, ouvir vocês duas falando com vozes muito potentes e de experiência para que realmente a gente consiga aí trazer toda essa energia e essa vibração para as pessoas que estão aqui acompanhando, para quem está assistindo, também tomar essa dose de inspiração. E inspiração muito boa, né? Porque eu acho que é através da que a gente falar sobre trabalho e tudo mais, como é que isso acontece e desenrola um outro tema que é tão maravilhoso quanto. Então, eu estou aqui também falando, expondo minha opinião para vocês, porque de fato é o que eu estou sentindo em relação ao que vocês estão falando, sabe? Tô realmente adorando escutar. E acho que, assim, quero saber de uma outra coisa. A gente falou bastante sobre o autoconhecimento, sobre tudo, mas ainda entendo que tem pessoas que possam se questionar sobre questões desafiadoras. Então, assim, se você pudesse trazer pra gente sobre isso, qual foi um momento, assim, que você considerou super desafiador, tanto pode ser da questão da sala de aula ou de outros, quando você tomou as decisões de trazer aqui pra rede social todo esse seu conhecimento? Quando foi que você encontrou, assim, uma virada muito grande que falou, meu Deus, isso aqui é um desafio completamente novo, eu acho que eu não sei como é que eu vou resolver essa parada, né? Eu falo que às vezes é uma parada muito forte, então como é que você resolveu essa parada?
Ah, tem vários momentos, né? Eu acho que a sala de aula foi, né, um desafio do tipo, como é que eu vou lidar aqui com... Eu era muito nova, né? Tinha 24 anos, 25 anos. E os alunos tinham 19, né? Quer dizer, a gente estava meio que ali, muito próximo. Então, esse foi um desafio. Quando eu pensei em investir na minha marca, né? E abrir mão do meu emprego CLT, digamos assim, isso foi muito assustador, porque a gente vem de uma cultura de carreira, né? Você precisa ter a sua carteira assinada, você tem que contar com o seu 13º no final do ano, você tem que ter sua casa própria, você tem que ter seu carro, você tem criado nessa cultura. Então foi um passo muito difícil para mim. E ele só aconteceu quando a situação ali no emprego formal foi se deteriorando até um certo ponto em que começou a me fazer muito mal, física e psicologicamente. Aí eu virei e falei, não, então... Mas eu acho que eu arrastei por uns 2 anos, sabe? Acho que arrastei por uns 2 anos essa decisão. E aí teve um dia que eu falei, não, agora eu vou tomar essa decisão e pulei, né? E fui. Então foi uma outra coisa muito difícil. Em 2018 foi muito difícil, porque eu escutava dizer que a gente não podia se posicionar e eu precisava me posicionar, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre se posicionou e sempre foi muito... Eu cresci, meu pai trabalhava no ministério, enfim, eu sempre fui muito politizada, sempre estudei muito. E aí as pessoas, não, você não pode falar nada, porque senão você perde pessoas. E aí eu comecei a notar que dentro daquela que a gente já falou de autenticidade, quanto mais você se posiciona, mais a sua comunidade é engajada com você. É claro que você não vai se posicionar de uma forma... Eu nunca me posiciono, por exemplo... depreciando um outro ponto de vista, nunca. O que eu digo é, olha, gente, eu acredito nisso, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso e tirem as conclusões de vocês. Então, eu acho que de forma não agressiva, nem um pouco agressiva, você pode e deve sim se posicionar. Porque aí você vai atrair pessoas que pensam como você. Opa! Outro estudo também mostra que as marcas que não se posicionam, né, têm perdido clientes, tem questões grandes acontecendo, e as marcas que não se posicionam, as pessoas estão deixando de comprar, né? Tem muita gente que está muito consciente em relação a isso. Então esse foi outro ponto de virada para mim, que eu sofri demais, né? Falava, ai meu Deus, e agora o que eu faço, o que eu não faço? E aí, quando eu me posicionei, foi muito bacana, porque eu só tive retorno positivo. Para não mentir, eu tive um comentário do tipo, perdeu uma seguidora, mas não foi nada agressivo também. Faz parte. Nem todo mundo vai concordar com a gente, né? Mas isso. Eu acho que é muito isso que você disse. Nem todo mundo vai concordar com a gente, mas se a gente não se posiciona, ninguém também vai concordar com a gente. Então, é uma balança que ou ela vai ter um peso de vou perder alguns seguidores, como você falou, e aí ela diminui só um pouquinho, ou talvez ela despenque, né? Porque se você não se posicionar, você pode chegar a não significar nada. Ninguém tem por que te seguir, e aí falando especificamente de redes sociais, se você não tem algo a agregar. E se posicionar, eu acho que não é politicamente, não é nada disso. Eu acho que é no sentido de o que eu tenho a oferecer para aquela pessoa, que Sim. seja um conteúdo relevante, bacana, e neste momento eu me posiciono dentro de um mercado, dentro de uma fala, dentro de um tom de voz, como você disse, para que eu possa agregar algo ao outro. Porque se eu não agrego nada, não faz sentido para o outro me seguir. Exatamente. É isso. Mai, tem algum comentário? Você que fez a pergunta. Não, nenhum comentário para... Mais uma vez, eu tô aqui concordando com as falas. Mas eu lembrei de uma coisa que a gente não fez um comentário, e aí eu vou convidar todo mundo. Quem quiser, tiver perguntas, quiser mandar ou na caixinha, se preferir, para ficar mais à vontade. Ou se quiser mandar aqui nos comentários, assim a gente vai tendo uma troca, as pessoas vão interagindo mais, vão tirando as dúvidas, enfim, é um convite aqui aberto para quem ficar com vontade de falar também, participar, é muito bem-vindo. Tem bastante gente comentando aqui, né, no chat, então, que somos desencorajadas a empreender, que o CLT também não é garantia de nada hoje em dia, agradecendo, dizendo que você é ótima, né, por aí concordo.
Mas no fundo acho que tem um pouco disso, né? E aí eu queria entrar para você naquela famosa pergunta: e aonde você acha que você vai chegar nos próximos anos? O que você quer fazer nos próximos anos? Como você se vê? O que você se vê fazendo? Eu me vejo cada vez mais ajudando mulheres que queiram empreender. Eu acho que é o meu objetivo, assim, ajudar as pessoas, as mulheres em particular. Claro que eu tenho alguns homens que me seguem. Meu sócio num dos projetos é um homem, mas o foco é na mulher, porque eu acho que tem essa questão da gente lidar com muitas mulheres que não tem, eu acho que eu li outro dia, eu vou me lembrar, já eu lembro o livro, dizendo que a pior forma de machismo é você tirar a voz, você tirar a história da mulher, você tirar a possibilidade dela falar. E eu tenho percebido muitas mulheres que não têm, que a única voz é no fio. Então eu quero ajudar essas a se levantarem, a ganhar dinheiro, porque também eu lido muito com pessoas que acreditam que dinheiro não é bacana, né? Então, assim, eu preciso dar conta só da minha água e da minha luz, né? Se eu ganhar um pouco mais, já não é, dinheiro é sujo, quem tem dinheiro não presta, tem aquelas, né, digamos, verdades culturais. Históricas, né? Exatamente. Então, a minha meta de vida é ajudar mulheres empreendedoras a se comunicarem cada vez mais e, por meio da comunicação, conseguirem atingir seus objetivos. Uma causa muito linda, né? Acho que casa de encontro a muito do que a gente veio tentar mostrar e fazer na live. Né? Que é trazer exatamente essas pessoas que possam, de alguma forma, ser referência e coragem para outras mulheres, para que elas tenham não só voz, mas tenham a voz até interna, né? Da força interior de gerar uma mudança na vida que elas ainda levam, né? Então, eu acho que casa muito de encontro e aí agradeço demais que você tenha participado, porque acho que é super bonito ver que existem pessoas que também estão, né, em busca dessa ajuda e dessa força para todas. Eu que agradeço. Esqueci de falar de história, né? Eu continuo criando as minhas peças, particularmente bolsas, né? E aí depois eu fui estudar psicologia e entendi por que as bolsas que me chamam tanta atenção, porque a bolsa, ela é a representação, simbologia do feminino, de acordo com Jung, né? Então ela tem essa questão da representação do útero e tal. E cada bolsa recebe o nome de uma mulher que fez parte da história de alguma forma, ou uma cientista, ou alguém que contribuiu para a defesa dos direitos humanos, ou alguma ativista, porque eu acho que as mulheres, elas ainda hoje são esquecidas aí às vezes, né, nos livros de história. Então claro que isso não tem um impacto gigantesco, mas eu quis homenagear. Cada peça tem o nome e homenageia a personalidade, ou uma pessoa, ou uma historiadora, uma cientista, uma atriz, uma mulher, né, que de alguma forma contribuiu para a nossa sociedade. Muito lindo. Eu adorei também. Não, eu adorei saber dessa parte. Inclusive, eu não sabia desse ponto das bolsas. Me chamou bastante atenção. Eu também não conhecia. E me interessei muito, porque fiquei muito contente, inclusive, dessa contribuição total que a gente está tendo aqui agora. Eu acho que é de fato essa troca que a gente precisa cada vez mais florescer, porque embora as pessoas às vezes tenham pensamentos de que é um assunto que está sendo muito falado e tudo mais, eu acho que relembrar, mesmo quando a gente já sabe, é fundamental para a gente conseguir nutrir esses bons pensamentos e continuar praticando isso no nosso dia a dia. Então, acho que a missão aqui de levar essas pílulas, né, de falas, enfim, de formas de tocar outras pessoas, ela é cada vez mais presente aqui nas lives. E a gente quer te agradecer muito, a gente estava nessa parte e eu quero continuar, então, dizendo que acho que as intenções aqui foram as melhores e que ficou muito claro, assim, o seu objetivo de passar toda essa mensagem para as pessoas, não só que assistiram a gente, mas também aquelas que são a comunidade que você impacta diariamente. Então, muito obrigada mesmo pela sua fala, pelo seu desejo de empoderar. Eu acho que isso é cada vez mais necessário. Fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigada.
E aí, Débora, além de agradecer demais, né, você e tudo, a gente vem na pergunta. A Marta sempre faz isso. Ela faz uma perguntinha assim que é bacana de responder. Que é uma pergunta para finalizar, mas que eu acho que tem tudo a ver, né, com o intuito da live e com a vida de um modo geral. Então, o que é sucesso para Débora? Sucesso para mim é conseguir impactar positivamente a vida de alguém. Assim, eu costumo dizer que eu tenho muito sucesso, por exemplo, em casa, assim, né? Tem um menino que agora virou um homem maravilhoso, solidário, que eu criei, que eu falo, gente, que projeto de sucesso, entendeu? Sim. Então, é isso, acho que é poder impactar, né? Ajudar, contribuir de alguma forma para a vida de alguém. Acho que isso é o maior sucesso que eu poderia ter. Tá ótimo. Queria muito agradecer vocês pelo convite. Adorei o bate-papo. Enquanto a gente conversava, tive vários insights aqui. Ai, que bom, que bom. Foi bem bacana. Muito obrigada. A gente agradece muito também. Peço desculpas pela internet, né? Por ter caído aí 2, 3 vezes. Então, para quem também assistiu a gente, que entendo que não é a melhor das situações, mas obrigada por quem também ficou voltando e assistiu a gente até o final. Então, obrigada a todos, gente, viu? Muito obrigada, Débora. Obrigada, Débora. A vocês. Bom dia, gente. Tchau, tchau.